Vamos falar da Maldição da Mansão Bly, essa série de terror da Netflix com personagens LGBTQ+, bem importantes para a história. E que eu preciso abrir meu coração com vocês sobre o sentimento que eu tive com relação ao final da temporada. Um final bem polêmico que dividiu opiniões dentro da comunidade. Vou começar falando rapidamente sem spoilers, né, para quem ainda não assistiu a série, e eu aviso assim que eu entrar nos spoilers e for falar sobre esse final polêmico. E aí, gente, eu sou o Pato, estou sempre fazendo vídeos sobre séries, filmes e animações com conteúdo LGBTQIA+. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação, porque eu não tenho um dia certo nem horário para postar, então você sempre vai saber quando eu postar um vídeo novo. Então, vamos falar da Mansão Bly. Eu queria ter feito esse vídeo antes, mas eu não queria assistir sozinho essa série, porque é terror e eu morro de medo, então eu tive que esperar meu namorado para assistir comigo e assim ter alguém para gritar junto. Mas pra minha surpresa, essa série não é tão assustadora quanto eu imaginava. Claro que tem uns momentos que eu dei uns pulos, né? Eu fiquei assustado com a assombração, mas a série em si é muito além disso e através de várias metáforas ela discute muitas questões super atuais e super relevantes. Pra quem não conhece, A Maldição da Mansão Bly é a segunda temporada da antologia iniciada por A Maldição da Residência Hill. Mas não precisa assistir uma pra entender a outra, são histórias diferentes em casas e mansões diferentes com personagens diferentes. O que a gente tem de igual são a equipe e alguns atores que voltam pra fazer outros personagens. É um esquema bem semelhante a American Horror Story do Ryan Murphy. E dessa vez a história foi vagamente baseada no livro de 1898, A Volta do Parafuso, de Henry James, que se concentra em uma mansão chamada Bly, numa cidade no interior da Inglaterra. Na adaptação da Netflix, a história se passa nos anos 80 e uma babá chamada Dani Clayton é contratada para cuidar de duas crianças órfãs. Então, enquanto ela vai desempenhando seu trabalho, a gente vai se deparando com as assombrações que vagam pela mansão e vai entendendo o que de estranho está acontecendo com cada um daqueles habitantes. O que a gente percebe é que a narrativa da Mansão Bly é mais simples que a Residência Hill. A história é mais linear, com menos flashbacks e com menos personagens também. A gente ainda tem um pouco do estilo de tentar a cada episódio se aprofundar e conhecer mais algum personagem, mas não é algo tão marcado como foi em Residência Hill. É bem claro que a temporada não pretende repetir nem se igualar a outra, e sim continuar seguindo o mesmo estilo, a linguagem visual e os temas em uma nova história. E o elenco dessa temporada também tá assim, gente, sensacional. A Victoria Pedretti, que já tinha feito a Residência Hill e agora faz a protagonista nessa temporada, tá assim maravilhosa. Ela tem carisma tanto no momento em que está cuidando das crianças, quanto naqueles em que ela é atormentada por alguma assombração e até na parte que ela tem o seu envolvimento afetivo, que é o que eu vou tratar daqui a pouquinho. E as crianças também estão demais. A Flora é uma fofura, né? Uma menina que a gente tem vontade de apertar até não aguentar mais. E o Miles, gente, o que é esse menino, senhor? As nuances e as mudanças que ele tem na interpretação de acordo com o que vai acontecendo com o personagem durante a história é genial. E a Hannah, que faz a governanta, gente, que personagem. A forma como ela luta com os próprios conflitos internos enquanto vai entregando mais da história pra gente, meu, que atriz, que elenco impecável. E agora eu vou precisar entrar nessa parte mais polêmica, né, que deixou as pessoas divididas, inclusive eu e meu namorado, que temos opiniões completamente diferentes. E eu vou falar a minha opinião e a opinião dele sobre isso, mas vou precisar agora entrar nos spoilers. Então quem ainda não assistiu, se quiser ficar, é por conta e risco. Apesar da Maldição da Mansão Bly ser uma história de fantasmas, na verdade ela acaba sendo muito mais do que isso. Como eu disse no início do vídeo, através dessas histórias de fantasmas, a gente é levado a algumas metáforas muito interessantes de algumas questões humanas. O episódio que é focado na Hannah, por exemplo, quando a gente vai se aprofundando mais na mente dela e vai entendendo que ela é um fantasma e que ela tá tentando organizar suas memórias para continuar nesse plano humano, a gente pode facilmente interpretar isso como uma metáfora para demência. E isso não só para ela que vai perdendo a memória, que é uma das características da demência, mas também os espíritos que estão lá há mais tempo. Porque a demência, além da perda de memória, também leva a problemas cognitivos, de raciocínio, de comportamento e personalidade. No flashback da Dama do Lago, que é o espírito mais antigo da mansão, quando a gente entende a origem dela, a gente vê que depois de morta, a Viola vai passando por todo esse processo durante vários anos e que o rosto dela e de todos os fantasmas vão se apagando com o tempo, vão sendo consumidos por isso. Eles vão perdendo toda a sua essência
inocência e toda a sua humanidade. E agora indo direto pro final da temporada, como a Flora já adulta bem fala, essa não é uma história de terror, é uma história de amor. E é algo que a gente de fato só vai entender no último episódio mesmo. A Mulher do Lago está prestes a levar a Flora pro fundo do lago e mesmo com essa intervenção de todas as pessoas que vão surgindo, ninguém consegue impedi-la, nem os humanos, nem os fantasmas. Nesse momento a Dani chega até a beira do lago, olha pro rosto da Viola e diz as palavras que são usadas para deixar o espírito possuir o seu corpo definitivamente. Sou eu, é você, somos nós. Então a Dani deixa o fantasma entrar dentro dela e acaba com a maldição da mansão Bly. A Flora é salva e todos os outros fantasmas também são libertados. Como a moça do lago exercia uma espécie de atração gravitacional em todos que morriam no terreno da mansão, todos os espíritos ficavam presos àquele lugar. Mas como ela entrou no corpo da Dani, esses espíritos ficaram livres e puderam seguir em frente. Inclusive a Rebecca, o Peter e a Hannah. Mas enquanto a mansão está livre da maldição, a Dani é assombrada pela raiva da Viola dentro dela. Como se o espírito estivesse escondido, meio espreitando. A Dani sabe que a Viola vai encurtar sua vida um dia, então ela está determinada a aproveitar o tempo que lhe resta. E é quando entra a relação da Dani com a Jamie, a jardineira da mansão. Para muitas pessoas foi uma surpresa que as duas começaram a se envolver e que a Dani, a protagonista da série, demonstrasse interesse por outra mulher. Eu já sabia que a Dani seria LGBTQ+, e apesar de muitas pessoas considerarem isso um spoiler e acharem que acaba estragando a experiência, pra mim é até um estímulo saber que tem um personagem LGBT em alguma coisa que eu vou assistir. E depois de terem o envolvimento delas durante o tempo que a Dani passou na mansão, depois da maldição ser quebrada, ela e a Jamie partem para os Estados Unidos e compartilham uma vida juntas. Depois de alguns anos juntas, a Dani chega a pedir a Jamie em casamento, mesmo que o casamento gay ainda não tenha sido legalizado naquela época, e elas chegam até a conversar com Owen, o antigo cozinheiro da mansão, em seu novo restaurante, onde ele revela que as crianças agora são adolescentes e felizes. Nenhuma das crianças se lembra do que aconteceu na mansão, mas os adultos lembram, a Dani lembra, e não demora muito para que a Viola comece a assombrá-la cada vez com mais frequência. A Dani chega a falar até que não sente mais medo dela, que só fica olhando pra Viola e que ao mesmo tempo está cada vez mais difícil olhar pra si própria. E ela fala que talvez ela deva apenas aceitar e se entregar. A Jamie, por outro lado, se recusa a desistir do amor de sua vida, mas quando a Dani acorda uma noite com as mãos em volta da garganta da Jamie, a Dani sabe que é hora de partir. Então, quando a Jamie acorda, a Dani não está mais lá, apenas uma carta que ela deixou dizendo que ela não podia mais arriscar a sua pessoa mais importante nem por mais um dia. Então, temendo o pior, a Jamie retorna à mansão Bly uma última vez e pula no lago. E como ela suspeitava, o corpo da Dani agora está lá no fundo, perdido na água. Então a Jamie fica devastada por causa da perda, mas a Dani não é a única que se foi. A presença da Viola também foi embora, acabando com a maldição de uma vez por todas. A Jamie ainda tinha esperança, né, checando todos os reflexos na esperança de que ela pudesse ver a Dani, e no final a gente descobre que é a Jamie que tá contando essa história, né, que ela tá no casamento da Flora, inclusive aparece até os personagens, né, a versão mais velha dos personagens, e a temporada termina com essa versão mais velha da Jamie que deixa uma fresta da porta aberta todas as noites, esperando que o amor da sua vida possa visitá-la novamente um dia. E na última cena a gente vê a mão da Dani encostando em seu ombro. A atriz que interpreta a Dani até falou sobre essa cena. É um desejo, é uma memória. Da mesma forma como as pessoas que amamos continuam conosco, deixam uma marca. Então a gente pode até supor que não se trata de um fantasma, e sim uma forma poética e melancólica da Jamie imaginar a esposa. Embora a mansão Bly, criada por Mike Flanagan, seja baseada, como eu já disse, né, em A Volta do Parafuso, a mansão Bly se desvia muito do material original, e não apenas quando se trata do final. A história original é toda hétera, exceto por um subtexto que tem do Miles e alguns relacionamentos que ele compartilhou com os meninos na escola. Claro que se o autor do livro queria incorporar temas LGBTQ+, ou não, é quase impossível de determinar por conta da época que o livro foi criado. No entanto, é quase impossível imaginar a mansão Bly sem esse amor entre a Jamie e a Dani que junta, que une todas as peças no final. Mas agora vamos entrar na parte polêmica da questão, porque é importante a gente ter em mente que essa relação LGBTQ+, também é trágica. O romance das duas está condenado a partir do momento que elas deixam a mansão Bly, e a história delas termina com uma perda
terrível. E embora as discussões sobre a representação LGBTQ+, tenham progredido muito nos últimos anos, ainda há muito trabalho a ser feito. Especialmente quando se trata do que eu já citei em alguns vídeos, especialmente quando eu falo de The 100 sobre a relação da Clarke e da Alexa, o chamado Bury Your Gays, que é o enterre seus gays. Esse termo debate a ideia de que personagens LGBTQ+, são mais dispensáveis do que os heterossexuais, o que é extremamente prejudicial, já que a maioria das histórias em geral são com protagonistas heterossexuais. Na teoria, não tem nada de errado em matar personagens LGBTQ+, porque eles deveriam ser tratados da mesma forma como qualquer outra pessoa. Mas quando eles são os únicos representando a comunidade em uma série ou um filme, as suas mortes também removem a única representação positiva dentro da narrativa. Mas será que isso também serve para Mansão Bly? A morte da Dani perpetua essa narrativa obsoleta? Foi bem nesse ponto que eu e meu namorado discordamos e eu vou falar sobre nossos dois pontos de vista. Pode até colocar aí nos comentários com qual dos dois vocês concordam, porque esse eu acho que é um tema bem importante para ser debatido. Pra mim, eu acho que os LGBTs precisam ainda de muitos finais felizes antes de terem um final trágico como esse. É inegável que foi uma história linda, mas eu acho que a gente precisa de mais produções felizes antes da gente criar o nosso Titanic, sabe? Como eu falei, a Mansão Bly traz muitas metáforas dentro da sua narrativa, e a gente pode ler o arco da Dani como uma repressão LGBTQ+. Na primeira metade da temporada, ela é assombrada pelo fantasma de seu noivo morto, um homem que ela nunca amou de verdade da maneira que queria, quase como uma heterossexualidade compulsória. Ele sempre tá lá quando ela quer dar um passo a mais com a Jamie, quase como se ele fosse um julgamento interno da personagem. Ele só desaparece pra sempre quando a Dani finalmente se entrega a seus impulsos com a Jamie e passa a viver o seu eu verdadeiro como uma mulher lésbica. Apesar de algumas pessoas até considerarem ela como bissexual por ela ter tido esse relacionamento antes, tem vários indícios que a gente vê que ela só tava nesse relacionamento mesmo quase como por comodidade. Mas então a Dani é mais tarde assombrada por um espírito feminino que ela descreve como uma besta monstruosa que se esconde dentro dela. Pessoas LGBTQ+, que foram forçadas a esconder seu verdadeiro eu podem se relacionar com esse tipo de dualidade. Muitas pessoas se culpam por serem diferentes e oprimem isso dentro de si e acabam se tornando alguém que elas não são. É como se a Dani se esforçasse pra não ter esse sentimento, mas ele continua lá, cutucando dentro dela. Se a Dani tivesse sido capaz de superar a Viola, ou pelo menos aceitar ela, poderia ter sido uma metáfora otimista sobre as lutas internas que as pessoas LGBTQ+ enfrentam. Em vez disso, essa batalha acaba tirando a vida da Dani, bem como um número gigante de pessoas LGBTQ+ que morrem por suicídio. Essas pessoas também são consumidas pela dor que as normas sociais infringem, em combinação com a discriminação e o isolamento. É como se a Dani estivesse lutando contra uma depressão e tivesse perdido. Claro que a Jamie continua viva e a história da Dani continua através dela, mas ainda é difícil conciliar o lindo relacionamento que elas compartilharam com a maneira horrível com que ele termina. Mas agora, seguindo a linha de raciocínio do meu namorado, a gente também estava assistindo uma história de terror. E histórias de terror geralmente terminam trágicas independente da sexualidade do protagonista. E mesmo assim, o que a Mansão Bly entregou, no fim foi muito mais complexo que isso. O que é incrível sobre o relacionamento da Jamie e da Dani é que elas evitaram muitas das armadilhas dos relacionamentos tóxicos. Elas são muito diferentes da Rebecca e do Peter, por exemplo. Elas estabelecem limites, elas estabelecem confiança, elas dão um tempo que uma e que a outra precisam. Nesse sentido, a intimidade que a Dani compartilha com a Jamie é algo a ser admirado, não importa o quanto tempo tenha durado. Como a Flora disse, é uma história de amor. E embora todos os relacionamentos eventualmente acabem em morte, o amor verdadeiro e a memória dessa conexão podem transcender qualquer coisa nessa vida. E embora tenha tido esse final agridoce, vamos voltar lá pro Bury Your Gays. O problema não é apenas que os personagens LGBTQ+ são mortos. O problema é a tendência que esses personagens sejam dispensáveis em uma história cheia de personagens, em sua maioria héteros, ou quando eles são mortos pelo fato de serem LGBTQ+. Pra começar, a Dani e a Jamie vivem mais de uma década juntas, né? São 13 anos felizes e muito alegres lá, vivendo naquela floricultura. A gente acompanha o dia a dia delas, a gente vê elas amadurecendo e trabalhando ao longo da vida pra estabelecer confiança e esse relacionamento verdadeiramente amoroso. E eu considero como um dos relacionamentos lésbicos mais
mais lindos da televisão. E é importante pontuar também o motivo da Dani ter morrido. Além da metáfora com a depressão e da aceitação, a gente entende que ela também estava fazendo um sacrifício pelas pessoas que ela ama. Sem o sacrifício da Dani, a Flora teria morrido. A Dani é construída no decorrer da temporada como uma personagem muito altruísta. A gente vê isso pelo relacionamento dela com o Ed e também por ter pedido pra Viola levá-la. Portanto, mesmo que dolorida, essa escolha faz sentido. A história de amor da Jamie e da Dani é a alma da temporada, né? A Dani explora sua sexualidade e escolhe viver como ela realmente é, mesmo que por pouco tempo. E ela também escolhe a Jamie, né? Embora existam várias histórias de amor na narrativa, quem salva todos é justamente a relação das duas. A Dani foi capaz de salvar aqueles que amava ao mesmo tempo em que teve uma vida gratificante junto com a Jamie. E a Dani não morre porque ela é dispensável, mas sim porque ela é a heroína da história. E se a Dani e a Jamie fossem um casal heterossexual, a morte da Dani ainda seria importante, mas a gente teria perdido essa linda história de amor LGBTQ+. Então a gente fica nessa dualidade de sentimentos do final, né? Eu continuo não tendo gostado da morte da Dani, não foi uma mensagem que particularmente me fez bem, mas não tenho como negar que o que elas viveram foi lindo e que a história das duas foi a melhor parte da temporada. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então no próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!